Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu queria muito voltar aqui pro canal, trazendo um vídeo diferente, dando uma notícia boa, né? Uma notícia maravilhosa, mas infelizmente esse vídeo aqui vai ser um relato, né? Um testemunho, na verdade, de algo assim que aconteceu e eu queria muito compartilhar com vocês. Para ficar de testemunho, sabe? Às vezes a gente não entende os propósitos de Deus, mas eu acredito muito que Ele sabe de todas as coisas, né? E quando a gente coloca a nossa vida nas mãos dele, Ele cuida dos mínimos detalhes. Como vocês já viram aí no título do vídeo, eu fiquei grávida, né, pela segunda vez. E eu já tinha planejado trazer esse vídeo aqui de forma diferente, dando essa notícia feliz, alegre, né, por essa bênção. Mas infelizmente a notícia que eu venho dar não é boa, né? Não era o que eu imaginei, não era o que eu esperava. É algo assim que eu nunca imaginei, né? A gente nunca imagina passar, mas só entende quando a gente passa, né? A gente só entende a dor da perda gestacional quando a gente passa por isso. Então eu vou falar um pouco para vocês do que aconteceu, né, de como foi, como tem sido, na verdade, porque eu ainda estou passando por essa fase, né, da perca e não tem sido fácil. E eu quero contar esse meu testemunho. Hoje é 28 de dezembro de 2025 e era para ser um dia assim feliz, um dia, né, alegre, mas infelizmente tem sido um dia difícil, né? Na verdade, uma semana difícil, porque eu estou passando por uma perca gestacional e tem sido um momento bem desafiador, um momento muito delicado, mas eu gostaria muito de compartilhar esse testemunho com vocês, apesar da dor, apesar da tristeza, mas eu creio em um Deus que pode todas as coisas, que, né, sabe de todas as coisas e que eu acredito que Ele tem um propósito em tudo. E quem sabe ajude alguém que esteja passando também pela mesma situação que eu. No dia 22 desse mês, né, na semana do Natal, eu descobri que eu estava grávida da minha segunda gestação, né, minha segunda gravidez. E assim, foi um misto de emoções, uma alegria imensa, porque eu sempre sonhei, né, em ser mãe mais de uma vez, né, em ter mais de um filho. E eu sempre orei a Deus, né, pedindo para que no momento certo Ele nos abençoasse. Os nossos planos, né, meu e do meu esposo, era pro próximo ano, né? Mas Deus nos abençoou antes. E algumas semanas antes de descobrir que eu estava grávida, minha filha, que tem 2 anos e 10 meses, a Sofia, ela começou a pedir um irmão, coisa que antes, quando alguém perguntava se ela queria irmão, ela falava que não queria de jeito nenhum. E ela falava assim com tanta convicção, com tanta certeza, que parecia que ela entendia, né, o que ela estava falando. Mas de uns dias pra cá, ela começou a falar que queria um irmão, que ela ia orar, pedindo a Papai do Céu um irmão. E assim, todas as noites, quando a gente ia dormir, né, que eu ia colocar ela pra dormir, que a gente fazia o culto, ela orava pedindo a Deus um irmão. Falava para Deus colocar um irmão na minha barriga, na barriga da mamãe, que ela queria muito. E nisso ela começava a falar com o pai dela, né, comigo: mamãe, eu quero um irmão. Aí a gente falava: vamos pedir para Papai do Céu, para ele nos abençoar com um irmão, para Sofia. Uma semana antes de descobrir que eu estava grávida, Sofia passou mal e aí eu tive que levar ela no hospital, né, às pressas, porque de repente, assim, ela começou a passar mal. E aí eu não entendi o porquê, porque ela tava bem, tava brincando, né, tava super ativa. E aí de repente ela começou, né, ter febre, fazer vômito, e aí eu levei no hospital. Chegando no hospital, quando a médica avaliou ela, viu, né, que talvez tenha sido algum mal-estar que ela teve, porque, né, alguma indigestão, alguma coisa assim parecida. A médica começou a conversar com ela, porque ela estava bastante assustada, né, com medo. Começou a conversar com ela para tentar acalmá-la. E nisso a médica começou a perguntar qual o nome dela, quantos anos ela tinha, se ela tinha avó, qual o nome da avó. Aí até que a médica perguntou: você tem irmão, Sofia? Ela falou: sim, tá na barriga da mamãe. Aí eu falei assim: não, doutora, não tem não. Aí eu assim, levei na graça, né? Ela tem sim, tá na barriga da mamãe. Eu ainda não sabia que eu estava grávida. E era como se Sofia, ela já soubesse que eu estava grávida, tinha certeza disso, porque ela
afirmou assim pra médica, tem sim, titia, tem neném na barriga da mamãe. Aí eu, tem não, doutora, mas se Deus quiser vai ter. Eu falei assim, né? E aí então a gente veio pra casa, né? Ela se recuperou, graças a Deus. Quando foi na segunda-feira, no dia 22, né, que foi o dia que eu descobri, eu fiquei chocada, né, maravilhada, porque assim, 3 dias antes, Sofia falou que eu tava grávida e eu imaginei que eu não estava, eu realmente achava que eu não estava, porque meu ciclo, assim, ele sempre foi muito certinho, né, só que minha menstruação ainda não tinha descido, ela tava, tipo, atrasada. Na verdade, ainda não estava atrasada, mas quando eu descobri, ela já estava atrasada há 3 dias. E aí eu falei, no dia que minha menstruação atrasar, posso ter certeza que eu vou estar grávida. E foi dito e certo. Quando eu fiz o teste na segunda, né, no dia 22, deu positivo. Então, assim, eu falei, meu Deus, parece que ela já estava me avisando que eu ia ficar grávida, né, minha filha, no caso. E foi, assim, uma alegria imensa, né? Eu falei pra ela ficou muito feliz, contei pro meu esposo. A gente, assim, ficou maravilhados com essa bênção. Tinha feito muitos planos pra contar pra nossa família, pra contar pros nossos amigos, porque, assim, meu sonho de ser mãe novamente, né, ia se tornar realidade. E aí, quando foi na segunda-feira mesmo, né, hoje no mesmo dia, eu já fiz o beta, né, o exame do beta. Eu fiz outro teste também para ter certeza, assim, que realmente eu estava grávida. Gravei a minha reação, né, descobrindo a gravidez, que foi, assim, incrível. Quando eu descobri, eu agradeci tanto a Deus, orei, né, por esse bebê, para que, né, Deus abençoasse a gestação. E é assim, gente, quando a gente vê o positivo, né, ali, quando é algo desejado, uma gravidez desejada, a gente faz muitos planos, porque eu já imaginava ficar grávida no próximo ano, né, eu não imaginava que eu ia ficar grávida justamente no fim desse ano, né, tanto que eu brincava assim, falava, eu vou vencer o ano, vou terminar o ano sem gravidez, e foi totalmente diferente do que eu imaginei, né, fiquei grávida antes do Natal ainda, então, tipo, seria o nosso presente de Natal. Esse ano, a ceia de Natal foi na minha casa. E aí, eu planejei, né? Eu e meu esposo nos planejamos para contar essa surpresa para nossa família no dia da nossa ceia, né? Eu fiz toda uma caixinha, assim, personalizada, toda bonitinha, para fazer essa surpresa para nossa família. Isso era na quarta-feira, né? O dia 24, que foi a véspera de Natal. E eu tinha percebido que nessa gravidez foi totalmente diferente da de Sofia, né? Nessa gravidez, desde o início, antes de descobrir, na verdade, eu já estava sentindo alguns sintomas, né? Meu ciclo atrasou, eu já estava sentindo alguns sintomas, mas eu imaginei que poderia, né, ser erro do aplicativo, porque, tipo, tinha um dia atrasado, aí quando foi para o segundo dia de atraso, aí eu já desconfiei que poderia estar. Então eu peguei e planejei fazer toda a surpresa para nossa família no dia 24, né, que era na quarta-feira. Eu já estava sentindo umas cólicas, eram umas cólicas assim que incomodava, sabe? Ainda eram muito suportáveis. E não percebi nada mais assim diferente, era só uma cólica mesmo. Ela vinha e voltava, né? Imaginei que seria a cólica, aquela cólica de início de gravidez, porque na gravidez de Sofia eu também tive, mas era coisa leve. Quando foi aí na quarta tarde, já perto de começar a ceia, né, porque a gente marcou cedo, comecei a sentir umas cólicas muito mais intensas. E aquela cólica, ela doía muito minhas costas, minha lombar, o pé na barriga, né, doía muito e começava, tipo, queimar. E nisso eu já comecei a ficar preocupada, porque mais cedo saiu tipo um corrimento marrom, né? Eu imaginei que seria aquele corrimento de início de gestação, que seria tipo, anidação, inclusive. Quando foi mais tarde, que essa cólica mais forte começou, já começou a sair com um pouco de sangue. Aí aquilo já me ligou um alerta. Esse sangramento começou a ficar mais intenso. E eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, se amanhã, que seria na quinta, né, que já seria no Natal mesmo, no dia 25, eu falei, se esse sangramento continuar e essas cólicas continuar também, eu vou no hospital para ver o que tá acontecendo. Mas aquilo, meu coração já estava assim, sentindo que algo de bom não estava acontecendo, né? Então eu passei a noite toda sentindo muita cólica. Era uma dor, gente, é uma cólica assim que eu nunca senti na minha vida, sério, é uma cólica muito forte,
que até pra andar eu tava com dificuldade, sabe? Assim, uma cólica que, nossa, parecia como se fosse, tipo, uma contração. Uma cólica intensa mesmo. Quinta de manhã, né, no dia 25, eu já saiu com um sangramento mais forte e saiu com um coágulo, um pedaço de coágulo. Aquilo me assustou muito, muito mesmo. E aí eu falei, meu Deus, que seja feita a tua vontade. Eu sempre na minha cabeça eu colocava, Senhor, que seja feita a tua vontade. Mesmo sem entender, eu quero confiar em ti, Senhor. Comecei a orar a Deus. E nisso, eu esqueci de falar que no dia 24, né, eu peguei, depois da ceia, na verdade, depois que a gente jantou, todo mundo, eu fui e contei pra minha família. Só que eu já tava tendo esse sangramento, né? Mas bem pouco. Eu falei, mas eu vou contar, porque eu tô grávida mesmo e eu queria muito contar pra eles naquele dia, porque eu tava bastante ansiosa. Muito feliz, é claro, né? E aí, depois da nossa ceia, eu fui contar pra nossa família, gravei vídeo, né? Gravei a reação deles, foi algo assim incrível. Todo mundo ficou surpreso, todo mundo ficou muito feliz. Aí, na quinta-feira pela manhã, esse sangramento ele já tava mais intenso. E já saiu com um pedaço de coágulo. Aquilo começou a me assustar. E eu falei com meu esposo, vamos no hospital, porque não tá normal e eu estou muito preocupada. Naquele momento, eu já imaginei que eu poderia estar perdendo meu bebê. E foi um momento, assim, muito assustador, sabe? É um momento, assim, que eu não desejo pra ninguém. Porque eu já tinha passado, né? Na gravidez de Sofia, eu já tinha passado por esse susto. E foi muito difícil. E aí, agora, de novo, eu me vendo naquela situação. A gente foi pro hospital. Chegando lá, o médico me avaliou, fez o exame de toque, né? Fez a ultrassom. E no exame de toque, ele já me falou que tudo indicava que eu estava tendo uma perca, né? Que eu estava perdendo né, o bebê. Estava perdendo de forma espontânea. Naquele momento ali, eu já estava bastante, assim, triste, bastante abalada, porque eu já imaginava que realmente eu estava perdendo. E aí, quando ele falou assim, Gleide, se você quiser, a gente faz a ultrassom pra ver como está. Eu falei, eu quero, doutor. Quando ele colocou o aparelho, né, pra ver direitinho, e ele pegou e me falou assim, olha, infelizmente, eu não tô vendo nenhum saco gestacional. Aquilo ali pra mim foi muito difícil, né, na hora, assim, eu não consegui conter as lágrimas. Ele só falou, eu só balancei a cabeça, assim, porque ali eu já tinha certeza que eu tinha perdido mesmo meu bebê. Não tinha mais o que fazer, né? Depois que ele fez a ultrassom, ele me falou que não dava pra ver saco gestacional, que ele via um pouco de líquido, mas o saco gestacional não tinha. Ele falou, você vai ter que tomar um medicamento, né, pra cortar esse sangramento e vai precisar repetir o beta, né? Se o beta der o valor a mais do que esse primeiro que você fez, isso quer dizer que a gravidez vai evoluir. Se der abaixo é porque, infelizmente, a gravidez não vai pra frente. E aquilo ali, assim, mexeu muito comigo, mexeu muito mesmo. Que eu queria muito, né, esse bebê, eu queria muito que desse certo. Tomei o remédio, né, na veia e vim pra casa. E no outro dia eu ia já repetir o beta. No fundo, eu ainda tinha uma esperança de que talvez, né, pudesse dar certo, que pudesse evoluir. Mas as cólicas eram muito intensas, era como se meu corpo mesmo estivesse expulsando, sabe? Na sexta-feira eu fui cedo na clínica, repeti o beta. E agora foi aquela tensão pra receber o resultado, né? Ainda bem que o resultado sai no mesmo dia, algumas horas depois de fazer o exame. Aí quando eu peguei o resultado, a gente viu, né, que realmente o hormônio, né, tinha caído, o beta diminuiu, abaixou, e ali a gente pôde confirmar que a gravidez realmente não ia evoluir, que eu já tinha, né, tava perdendo mesmo meu bebê. É muito difícil, né, ainda mais quando a gente quer, quando a gente sonha, deseja. É um momento, assim, que eu não desejo pra ninguém, mas eu confio em Deus, eu sei que Ele tem um propósito na minha vida, na vida da minha família. Eu sempre falei muito assim pra Deus que a vontade dele
fosse feita, né, na minha vida. Eu falo muito isso, que eu esteja pronta para viver, que eu estou pronta para viver os propósitos que Ele tem para mim. Eu já sou muito grata porque eu tenho, né, minha filha Sofia, e eu estava muito feliz em saber que eu ia ser mãe de novo, né, pela segunda vez, que eu ia realizar esse sonho. Mas às vezes os planos de Deus não são os mesmos que os nossos, né? Eu não sei o porquê. Na minha cabeça, assim, naquele momento só vinha aquela música de Thales Roberto, mesmo sem entender, eu confio em ti. E um verso também que falou muito assim comigo nesses dias, né, que eu estou vivendo, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo sem entender, eu vou confiar nele. Eu não sei o que ele tem para mim, mas eu confio que ele tem o melhor, que ele sabe o que ele faz. E assim, em todos os momentos eu senti o cuidado dele, até lá no hospital, assim, desde o médico foi super atencioso, ele me confortou. Assim, ele falou palavras que me ajudou muito ali naquele momento e que eu nunca vou esquecer, sabe? Eu fui muito bem acolhida. O acolhimento ali no hospital fez muita diferença. Ter meu esposo e minha filha também comigo naquele momento foi muito importante pra mim, porque a gente se sente sozinha, né? Muitas vezes, assim, nesses momentos, e ali no hospital pude ter meu marido e minha filha junto comigo. A gente passou por esse momento juntos, né? Esse momento difícil, então estamos passando. Mas eu creio que Deus, ele tem algo melhor pra mim, pra minha família, e que Ele vai nos abençoar mais uma vez. Eu creio nisso. Eu tenho muita certeza que Deus, ele, no momento dele, no momento certo, ele vai nos abençoar. A mensagem que eu quero deixar para você que estiver passando por essa mesma situação é que entregue, né, seus anseios, seus medos nas mãos do Senhor. Confia nele. Às vezes a gente não entende o que estamos passando agora, mas lá no futuro, né, lá na frente, a gente vai entender. Porque Deus sabe todas as coisas, há um propósito, né, em tudo. E eu creio muito nisso. E Deus, ele tem sido o meu conforto, ele tem sido a minha segurança, a minha certeza de que ele está do meu lado, ele está cuidando de mim e que ele vai me abençoar novamente. Eu creio nisso. Então foi isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês e que possamos, né, confiar, mesmo sem entender, porque Deus sabe todas as coisas, ele sabe o que é melhor pra gente.